você está liberando. Você entende? Está saindo da tua boca que aquela situação não vai mudar. É você que está liberando isso. Eu não preciso ver para crer. Amém? Eu preciso é crer. E aí eu vou ver. Esse é um ponto de partida para a gente. Eu preciso crer. Todas as pessoas que se aproximaram de Jesus, elas creram que Ele era poderoso para entregar o que elas estavam pedindo dEle. E isso é muito interessante. Talvez elas ficaram ali um tempo pensando, ouvindo sobre os milagres, ouvindo sobre como Jesus era, até uma hora que elas falaram assim, bom, Ele vai mudar a minha história. A mulher cirofenícia, a mulher do fluxo de sangue, o homem lá, Jairo, com a filha dele, quantos mais chegaram pelos leprosos, mestre, se tu quiser, tu pode me curar, tu pode me tornar limpo. Ele ainda diz, mestre, se você quiser, olha que coisa doida. Mestre, se você quiser, ele estava dizendo para ele, eu só saio daqui leproso se você não quiser, porque se você quiser, eu vou ser curado hoje. Você entende isso? Esse era o nível de fé do coração daquele homem. Se você quiser, eu saio daqui curado, porque você tem poder para isso. Então eles preparavam, parece que as pessoas preparavam o espírito, a alma, e o camarada que foi curado era paralítico, ele falou assim, ó, se ele é pecador, eu não sei, eu sei de uma coisa, Deus não ouve pecador. E eu estava, o cego, aliás, eu era cego e agora eu estou enxergando. Você entende o que eu estou dizendo? Pessoas se aproximavam de Jesus, crendo que Jesus tinha autoridade para poder operar um milagre na vida deles. Agora, Jesus faz parte da tua vida e da minha. Você entende? Jesus faz parte da sua vida. Irmãos, posso dar uma palhinha de obediência para você, sobre obediência para você? Eu achei isso aqui interessantíssimo. Abre em Hebreus. Obedecer, quando você começa a obedecer a Deus, você começa a entender a autoridade da palavra de Deus. E isso começa a gerar fé no teu coração. Agora, eu vi um texto aqui esses dias que eu fiquei assim, eu posso melhorar. Sinceramente, abre em Hebreus 5. Versículo 7. O qual, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, agora olha isso aqui, embora sendo filho, repita comigo assim, aprendeu, diga, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Jesus não sabia. Você entende? E deixa eu lhe dizer uma coisa, Jesus não sabia obedecer como homem. Ele tinha o conteúdo, o conceito da obediência como Deus, mas ele aprendeu, porque ele não sabia como obedecer a Deus sendo um homem de carne e osso. Você entende o que eu estou dizendo? Se ele teve que aprender, imagina nós. A obediência é algo que você aprende. Aprende, sabe quando? Quando o teu discipulador marca com você. Aprende quando o teu discipulador, ele dá uma direção. Aprende. Se você não consegue, eu não sei, o discípulo do Diogo está lá, o Diogo vai e fala com ele assim, olha, você faz dessa forma aqui que vai ser melhor para você. Aí o camarada faz totalmente ao contrário. Se ele não consegue dar esse passo mais simples de obedecer o Diogo, como é que vai obedecer a Deus? Irmãos, estão comigo? Amém? Se eu não consigo obedecer o líder que Deus colocou sobre a minha vida, como é que eu vou obedecer a Deus? Não vai. Você não vai aprender. A Bíblia diz que Jesus, como filho, aprendeu a obediência.
Treine o teu coração, porque pessoas obedientes são pessoas cheias de fé. Treine o teu coração, pessoas obedientes são pessoas cheias de fé. Você não vai ver uma pessoa desobediente manifestando nível de fé. Ela não tem como fazer isso, porque ela não aprendeu a obedecer. A obediência é um degrau para a fé. Quantos entendem o que eu estou dizendo? A obediência é um degrau para a fé. Para a fé, a gente às vezes não entende essas coisas. E aqui nesse texto, que nós lemos de Lucas 8, do semeador, nós temos 3 grandes inimigos da fé. 3 grandes inimigos que sugam ou que impedem a sua fé de se manifestar. E é muito interessante, vamos voltar para esse texto. O primeiro deles é: Satanás vai lutar para manter o controle da sua mente. Satanás vai lutar para manter o controle dos teus pensamentos. Ele vai lutar para manter você pensando como você sempre pensou. E abra lá em 2 Coríntios, para nós lermos um texto. 2 Coríntios 2. Perdão, 4. Versículo 3 diz assim, olha: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento, ou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cegou o quê? Dos incrédulos. O que Satanás quer? Manter você cativo. Olha, o semeador saiu a semear, e ele lança a semente. A semente é a palavra de Deus, que pode gerar uma mudança no teu entendimento, pode liberar a verdade no teu entendimento e te livrar. O evangelho é uma palavra libertadora. O evangelho é a mensagem que pode libertar o homem de qualquer cadeia. Isso é o evangelho, porque ele é, Paulo diz, o evangelho é o poder de Deus. E eu quero dizer para você, não existe poder maior. Não existe poder maior que o poder de Deus. Se o evangelho é o poder de Deus, você precisa receber essa semente e crer nela, porque ela vai gerar fé no teu espírito. Então ele sai a semear, mas, queridos, às vezes nós somos endurecidos. Terra abatida é terra endurecida. Terra pisada não é terra fofa. Você entende? Você está entendendo? Já viu no seu jardim aquele lugar que todo mundo passa? Até a grama vai embora, não é? Todo mundo passa por ali. Lugar onde todo mundo pisa. Terra batida. Você entende o que eu estou dizendo? E ele lançou a semente. Você não vai deixar de receber a semente. Fala para o teu irmão assim: você não vai deixar de receber a semente. O que pode acontecer, diga, o que pode acontecer, é você não ter o resultado que essa semente pode dar para a tua vida. Você entende o que eu estou dizendo? Eu posso ficar sem o resultado, mas sem a semente eu não vou ficar. Ele vai semear em mim. O problema é, sabe quando eu me frustro? Quando eu vejo que fui semeado e não tenho o resultado que aquela semente tem potencial para gerar. Aí eu me frustro como cristão. Eu acho que eu sou o cara mais azarado do planeta. E não é problema de ser azarado. É porque Satanás está roubando da tua mente, do teu entendimento, a palavra. Ele cega a gente para a palavra. Ele cega a gente para os princípios da palavra. Nós precisamos entender isso. Primeira coisa, Satanás vai roubar a palavra de você, porque ele sabe que a palavra de Deus é uma semente. E quando você tem a palavra, você começa a gerar o quê? Fé. A palavra vai produzir fé quando você realmente acata a palavra no teu espírito. Então a gente precisa, há textos, abra a sua Bíblia. Em Efésios. Olha o que Paulo fala sobre isso. Efésios 4.
Versículo 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Separados pela ignorância. Mas se você recebe uma palavra e essa palavra te é roubada, você perde o conhecimento dela, amém? Porque a palavra produz conhecimento. E aí, as aves do céu, Satanás vem e rouba a palavra de você. Ele não quer que você tenha a palavra. Jesus, em Mateus 22, 29, queridos, eu amo esse texto, porque desde que eu me converti, que eu gravei esse texto, ele diz, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu preciso conhecer. E aí conhecer também o poder de Deus. A gente vê tanta meninice hoje, porque muita gente que quer conhecer o poder de Deus não tem fundamentação bíblica nenhuma, não conhece a palavra. E aí a gente ouve um monte de bobagem, sabe, um monte de meninice, gente fazendo coisa muito que não tem lógica nenhuma, necessidade nenhuma, e falando coisas piores, ensinando coisas loucas aí, né? A gente estava ouvindo aí sobre o aumento do dízimo, né? Agora a palavra dízimo já significa 10%, né? Dízima, 10%, mas deve ter achado um versículo, eu acho. Abra sua Bíblia em Isaías. Muitos cristãos têm dificuldade de ser fiel nos 10%. Ai, Jeová. Isaías 26, versículo 3. Olha o que esse texto, ele fala sobre a nossa mente. Tu conservarás, repita assim comigo, em paz, aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Agora, olha como ele liga uma coisa à outra. Uma mente firme em Deus, confia em Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Uma mente que está sendo preparada para confiar em Deus. Vamos ler esse texto de novo, ele é tremendo. Ele diz assim, ó, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Queridos, a tua mente precisa estar firmada no Senhor. Por isso Jesus disse, olha, a semente é a palavra. Ele semeia a palavra em você. Agora, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Quando eu começo a ligar essas coisas na minha vida, eu começo a confiar no Senhor. Entra na minha mente, entra no meu espírito, o quê? A palavra de Deus. E aí quando o diabo vem, quando as circunstâncias vêm sobre a minha vida, o que eu faço? Eu faço o que Davi disse, ele disse, firmou os meus pés sobre a rocha. Você entende o que eu estou dizendo? Firmou os meus pés sobre a rocha. Nós precisamos entender, os teus pés estão firmados sobre o quê? A Bíblia diz em Jeremias, maldito o homem que confia na força do seu braço, ou do braço de outro homem. Se eu estiver firmado na força do meu braço, na minha competência, eu não estou falando que cristão tem que ser incompetente. Eu estou falando que você tem que ser competente, agora você precisa confiar no Senhor. Porque a Bíblia diz em Provérbios que os cavalos se preparam para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Amém? Então nós temos que entender isso. A primeira batalha, o primeiro grande inimigo da tua fé é como trabalha a tua mente. Você não pode exercer um nível ousado de fé pensando como você pensava antes de aceitar a Jesus. Sabe, pensando quando você ainda era incrédulo. Quando você entende o que eu estou dizendo? Queridos, eu fui salvo. Se eu falar assim, quantos aqui são salvos? Eu sou salvo. Essa parte já passou, amém?
Você não está mais brigando pela salvação. Aliás, você nunca precisou brigar por ela, que ela é de graça. Você agora está lutando para vencer. Agora a tua luta é para você vencer, prevalecer. E a tua mente é o lugar onde Satanás trabalha para que você continue atado. Você fica preso. Não, eu venho de uma família ignorante. Eu venho de uma família pobre. Eu venho de não sei o quê. Você entende o que eu estou dizendo? A gente tem a síndrome de Gideão. Não, minha família é menor, eu sou o menor da minha família. E a gente se acha um nada. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Agora, se você não puder acreditar, você não vai conseguir ver o milagre. O que você vai viver é refrigério. Irmãos, quantos sabem que refrigério não é vitória? Você entende o que eu estou dizendo? Não, o Senhor está trazendo refrigério. Eu quero que o Senhor me traga vitória. Amém? Eu não estou dizendo que o refrigério não é importante na nossa vida. Eu só estou dizendo para você que viver de refrigério às vezes frustra a gente. Porque você nunca vê a vitória. Eu vou te apresentar a Vitória, minha sobrinha que mora em Brasília. Brincadeira, irmãos. Você nunca enxerga a vitória. E teve conosco, eu trouxe a Vitória no último passeio lá da igreja local. Você entende o que eu estou dizendo? Ah, Senhor, traz refrigério. Senhor, traz refrigério. Senhor, me traz a vitória. Amém? Senhor, eu quero vencer. Amém pelo refrigério, glória a Deus pelo refrigério. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Deus te criou para vencer também. Não é só para viver de refrigério. A gente fica anestesiado, sabe? A gente não sai para lutar. Se você tiver que fazer o símbolo da vitória em frente ao espelho, faça! E cite um monte de promessas de Deus para a tua vida. Você entende o que eu estou dizendo? Pegue os versículos e comece a gritar. Sabe, tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Você está entendendo o que eu estou falando? Nele fui enriquecido. Comece a profetizar sobre a tua vida. Muda a tua postura. Não esqueça, meu irmão. Nele eu sou enriquecido. 1 Coríntios capítulo 1 fala que nele nós somos enriquecidos. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Precisamos mudar a nossa mente. Já falamos de Romanos 12:2, mas eu estou usando outros textos para você entender que o primeiro inimigo da tua fé é a tua mente. Satanás não quer abrir mão da tua forma de pensar sobre você, sobre as tuas circunstâncias. Sabe quando você está sozinho no teu carro, ou no ônibus, ou em casa, ou no banheiro, e você fica pensando com você mesmo? Todo mundo já fez isso várias vezes e continua fazendo, né? Então, é ali que você revela como você pensa. Você está entendendo? Você pensa com você mesmo. O teu modelo mental é aquele. Essa situação não tem jeito mais. Não aguento mais essa situação. Eu não aguento. Pessoal, quantos de nós já falamos, eu não aguento mais essa situação? Você entende o que eu estou dizendo? Eu quero dizer uma coisa para você. Não, a gente fala mesmo. Mas eu estou falando para você, está na hora de você dizer que essa situação aqui não tem que te aguentar mais. Ela tem que ir embora da tua vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ela é que tem que começar a fugir de você. Porque se o diabo está trazendo uma situação, querido, a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele vai fugir da tua vida. Você entende? Agora, me sujeito a Deus, o meu pensamento está firme no Senhor, então eu confio nele. A minha mente funciona quando o Senhor diz em Isaías, meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isso é uma chamada de atenção. Deus está dizendo assim, você precisa pensar como eu penso para fazer o que eu faço. Você entende? Jesus pensava como o Pai. Quando eu li aqui Hebreus 5 lá, que Jesus aprendeu a obediência, Jesus não veio para cá para o playground não. Não havia doutrina da infabilidade naquele tempo. Né?
Ele em tudo foi tentado, então ele podia pecar. Ele aprendeu a obediência, então ele não sabia o que era ser obediente num corpo humano, encarnado. Ele teve que aprender. Então por que você não pode vencer? Por que eu não posso vencer? Por que eu não posso olhar? Queridos, abra sua Bíblia em Hebreus. Abra lá em Hebreus, para você entender o que eu estou dizendo. Hebreus 11. Estou no 1 ainda. Eu vou acabar rápido, fiquem tranquilos. Essa palavra vai ser rápida. Hebreus 11. Vamos ler. Versículo 29 em diante. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu como os incrédulos. O que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Repita assim comigo: os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada. Diga: da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Diga: mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Pela fé. Nós precisamos reter a palavra e aprender que você está sendo ensinado para praticar. E a vida na sua dinâmica particular, ela traz desafios quase que todos os dias para nós. A nossa vida é muito dinâmica. As situações mudam com facilidade. E algumas situações não mudam. Tem também esse outro lado da vida. Para os dois casos, você precisa exercer fé. Para os dois casos, você precisa ter uma palavra que condiga com o que você crê. Se você é uma pessoa reclamona, se você é uma pessoa que a vida é um eterno limão, aprenda a fazer limonada. Porque limonada é uma delícia, não é? Se o diabo trouxer os limões, faça limonada. Se as circunstâncias trouxerem limões, faça limonada. Amém? Agora, se vai ser suíça, se vai ser sem casca. Irmãos, o que eu estou dizendo é, o que eu estou profetizando? O que eu estou falando? Eu creio nos milagres de Deus. Mas essa... Aí vem o Diogo conversar comigo. Não, mas essa circunstância, Diogo, que dificuldade, isso não muda, já está assim há anos, isso não passa da minha vida. Você vai continuar com o seu limão. Deus quer que você testemunhe a sua fé para as pessoas. Você entende isso? Deus quer que você testemunhe a sua fé para as pessoas. Deus quer que você testemunhe os teus milagres para as pessoas. Queridos, o meu Deus é vivo. E um Deus vivo interfere na minha história todos os dias. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então tem que ter, tem testemunho, tem milagre, tem batalha acontecendo, mas tem vitória também. Sabe, tem perseverança de fé. Às vezes eu vou correr aqui agora para a gente... Segundo inimigo aí da fé, nossas emoções. As pessoas... Eu estava vendo um documentário sobre o nosso cérebro. E eu achei interessante porque
Sara, é a tireoide, né, que fica aqui. Não, tem um negócio que fica aqui. Não. Você tem a parte racional fica na frente. Eu esqueci o nome. A lógica. Eu esqueci o nome. Lóbulo frontal. Ou seja, aqui, agora tem algo aqui no meio. Eu esqueci o nome da... Eu não sei se... Eu esqueci o nome, mas é a parte que está ligada à tua fala e às tuas emoções. Principalmente a raiva e as frustrações. Então, na frente, eu tenho a parte lógica do meu cérebro funcionando, me dando respostas lógicas. E do lado eu tenho um pastor contando piada. Você pensou que ia me pegar? Então, agora? Com aquele chapéu pontudo. Vamos lá. Vamos lá. Então, você tem a parte frontal, que é a parte que traz as respostas lógicas. Faz as respostas, vamos dizer assim, responsáveis do teu cérebro. Agora, aqui no meio, eu não sei qual é o nome, esqueci o nome, tem uma parte do cérebro que lida com a irritação, com a frustração. E é muito interessante que quando você fica irritado, frustrado, essa parte, ela começa a irradiar um tipo de... Não é energia, ele mostrou como energia, mas ela controla o teu cérebro. E ela meio que tapa a parte que cuida do racional. Você começa a funcionar no teu emotivo, a dar respostas emocionais. Você começa a dar respostas, sabe, na angústia, na raiva. Nós temos que sair dessa vida, porque o diabo usa as nossas emoções contra nós. O diabo pega uma circunstância e diz que aquela circunstância, ela é tão grande que não pode ser removida e te frustra, e te abate, te rouba toda a energia da tua vida. É verdade ou não é, irmãos? Quantas vezes eu já me peguei recebendo uma notícia, né, nos negócios, que aí eu me via abatido. E aí eu começava a pensar, não, eu não posso estar abatido, eu tenho que criar um jeito de mudar isso. Deus te deu capacidade para mudar situações. Agora você precisa resistir ao dia mau. Você entende? Porque todos nós vamos ter dia mau na nossa vida. Mas no dia mau eu posso sair como vencedor. Eu não preciso ser derrotado no dia mau. Eu não preciso ser derrotado no dia da batalha. Agora, qual é a postura? Eu sento na cadeira e fico, não tem mais jeito? Minha vida não vai mudar? Minha vida financeira não vai mudar? Minha vida profissional não vai mudar? Minha vida familiar não vai mudar? Minha saúde não vai mudar? Ou eu me levanto e começo a citar a palavra ao meu espírito, dizendo, eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho uma vida com Deus, eu fui salvo em todas as áreas da minha vida, e não há maldição que possa me impedir. Você entende? A gente tem que se mexer, tem que lutar. Cuidado com as tuas emoções, porque elas não são inteligentes. Elas acabam conduzindo a gente por caminhos que a gente sempre quebra a cara. Né? Estão tão desvirtuadas. Deus colocou as emoções em nós com um propósito certo. O problema é que isso foi sendo desvirtuado. Eu comecei a sentir ódio, frustração, né? E aí veio as emoções negativas. Começaram a se apoderar do meu coração, dos meus sentimentos, e elas acabam me amarrando. É igual perdão, irmãos. Perdão não tem que ser uma emoção, mas a gente trata perdão como se fosse uma emoção, não é verdade? Mas perdão é obediência. Eu resolvo perdoar, porque aquele que não perdoa não é perdoado. Jesus falou na oração em Mateus 6, que você é perdoado na mesma dimensão que você perdoa. Aí tem cristão que diz assim, eu não consigo perdoar fulano. O problema é teu, você está com um problema sério.
Porque você está sendo perdoado por Deus nas tuas falhas na mesma proporção que você está perdoando teu irmão. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Diga para o teu irmão assim, cuidado com as tuas emoções. Abra em Salmos. Salmos 25. Versículo 17. Olha o que o salmista fala. As ânsias do meu coração têm se multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Quantas vezes você já fez essa oração, talvez com palavras diferentes? Ou seja, como isso ataca a nossa vida. E era aqui a gente vê um rei, um guerreiro falando. Se você pegar os salmos de Davi, você vai ver muitas vezes Davi falando sobre as emoções do coração dele. Mas depois ele fala assim, não, eu vou crer. Sempre o final tem lá, eu vou me levantar, o Senhor vai se levantar, Ele vai me ouvir, sabe? Ele começa a entender que não adianta ficar ali sentado no meio-fio chorando. Você está entendendo? Fala para o teu irmão, sai do meio-fio. Para de chorar. Para de chorar. Fala para o teu irmão, se levante. Amém? Vamos voltar para a corrida. Isso é verdade, vamos voltar para a corrida. A gente sai da corrida, senta no meio-fio e começa a chorar, porque as emoções estão dizendo para nós que nós somos derrotados. Mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós precisamos crer nisso. Então, cuidado com as suas emoções. Abra lá em Provérbios. Você pode botar aí, anota aí Isaías 1:5. Vamos ler, esse texto é importante. Olha o que ele diz aqui. Ele aqui conseguiu juntar a mente. Isaías 1:5. Só a parte B do versículo. Diz assim: toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Olha que texto tremendo. Toda a cabeça está enferma e o coração fraco. Agora ele mesmo, nós lemos lá, né, em Isaías 25, quando ele diz que se a minha mente está firme no Senhor, não é isso? Eu confio nele. Olha que diferença. Toda a cabeça está enferma. E aí o que acontece com o coração, com os sentimentos? Fracos. Não consigo mais me levantar. Por quê? Minha cabeça está enferma. Eu estou pensando como eu não deveria pensar. O meu modelo mental, ele está enfermo. E eu preciso mudar, né? Provérbios 4. Provérbios 4, versículo 23. Depois você leu do 20 em diante, mas eu só vou ler o 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Repita comigo, pois dele procedem as saídas da vida. Uma pessoa emocionalmente abatida não consegue exercer fé de nenhum limite, nenhum poder, tamanho. Amém? Uma pessoa abatida emocionalmente, ela não consegue exercer fé. É de pouca fé mesmo. Literalmente pouca fé. Cuidado com as tuas emoções. Cuide das tuas emoções. Queridos, por isso é importante a vida familiar da gente. Por isso é importante a gente investir nas coisas que são reais. Não dá para ter fé com a família destruída. A gente precisa começar a mudar isso. Né? Eu não me dou bem com a minha esposa não está bem comigo. Amém? A gente tem que começar a mudar isso. Cristão, eu vou mudar. Agora tem uma coisa. Se a gente já se encontra numa situação dessa, agora é hora de exercer fé. E mudar a situação pela fé. E mudar a situação pela oração. E mudar a situação por uma perseverança. Crendo que o Senhor é poderoso para operar. Crendo que Ele pode. Amém? E o terceiro tópico aqui é prazer pelas coisas do mundo. Né? Quando ele fala o semeador está semeando, né? Você lê lá que uma semente cai na pedra. Aí a gente está falando das emoções. Mas tem semente que cai entre espinhos. E aí ele fala das solicitudes da vida.
Agora, a gente tem que entender que tipo de vida nós queremos ter, porque é uma diferença bem clara. Davi, no Salmo 1, ele diz que o que é plantado, né, junto às águas, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Né? Ele fala, bem-aventurado o homem que não se assenta no caminho dos pecadores, né? Nem se detém no caminho dos ímpios. E é muito interessante, isso não fala de nós não termos amizade com pessoas, com qualquer tipo de pessoa. Isso fala de você parar no caminho dos ímpios. Você estar no caminho dos ímpios. É diferente, né? Ah, a pessoa não tem a mesma fé que eu não vou me relacionar com ela. Se relacione. O teu testemunho vai ganhar ela para o Senhor. Amém? Eu não estou falando disso. E influencia essa pessoa. Agora ele diz, antes tem a sua lei, o seu prazer na lei do Senhor. Você pode ter prazer, e na lei tem a ver com princípios do Senhor. Eu preciso ter prazer na verdade do Senhor. Eu preciso ter prazer naquilo que o Senhor disse que seria bom para a minha vida. E aí, não vai ter tempo ruim. Vai estar um deserto danado, mas eu vou estar sempre verdejante. Você entende o que eu estou dizendo? Agora, olhe, abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, para nós terminarmos aqui. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Versículo 12. Depois você lê o texto todo, mas eu só quero ler o versículo para adiantar. E para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. A semente de Deus, a semente que o Senhor lançava, o que é a palavra de Deus, a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Pedro 2 também. Em diante. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção, receberão a paga da injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria, à luz do dia, são nódoas e máculas, deleitando-se em suas mistificações, quando se banqueteiam convosco. Olha, interessante, agora, essas pessoas estavam dentro da igreja, tá? Esses textos foram escritos para a igreja. Estar sentado aqui não garante, deveria, mas não garante que nós vamos querer viver a vida que essa palavra ensina. Em lugar nenhum. Então você precisa sair daqui hoje. Os inimigos da tua fé têm a ver com a tua mente. Se você não conseguir renovar a tua forma de pensar, você não vai conseguir provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida, como diz Paulo em Romanos 12:2. Ou seja, ou meu modelo mental muda, ou eu continuo sendo quem eu era. Salvo, mas sendo quem eu era. Salvo e vivendo uma vida de derrota. É uma escolha. Se eu não começar a dominar as minhas emoções, e pela palavra, eu vou começar a ser dominado por elas e perder a minha fé, perder. Os momentos vão me tirar a fé para reagir, a fé para crer no milagre. E, por último, a gente tem que ter cuidado com os prazeres que Satanás apresenta para nós. Irmãos, tudo me é lícito. Repita assim comigo, tudo me é lícito. Diga, tudo me é lícito. Diga, tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Tem coisas que não me convêm como cristão. Se o diabo tiver brecha no muro, ele entra. Se tiver brecha no muro, ele vai entrar e vai roubar você. Por isso ele veio, para roubar, matar e destruir. E às vezes, deixa eu falar uma coisa com você. Você já viu uma árvore morta que parece que está viva? Não,
Mas eu ia usar o exemplo dela. Sabe o que acontece? Ela só aparenta, ela só demonstra a morte quando não tem mais jeito dela ser cuidada e tratada. Por quê? Algumas formigas, elas vão entrando por dentro da árvore e vão fazendo uma árvore oca. Mas só que enquanto a árvore ainda não... Você só consegue ver que a árvore morreu e assim, depois que você vê que ela morreu, não tem mais jeito de cuidar. Porque ela realmente murcha inteira. Mas antes, a formiga está lá dentro trabalhando e a árvore está verde. Nós não podemos viver de aparências. Nós não podemos viver de aparência. Às vezes nós deixamos de ser curados porque tem formiga comendo por dentro e a gente está mostrando uma aparência e na hora que acabar de comer você morre. Já roubou tua fé, já roubou tua alegria de andar com Deus. Irmãos, nós trabalhamos com discipulado para que a gente consiga cuidar das pessoas antes delas morrerem. Porque depois que morre, às vezes para ressuscitar uma vida espiritual é muito complicado. Há pessoas que saem do corpo incrédulas. E a Bíblia diz, aquele que está em pé, veja que não caia. Você não é o super-homem. Você não é a Mulher Maravilha. Entenda isso. Eu preciso falar isso aqui, estou terminando. Já falei sobre a mensagem de fé. Mas você precisa ser cuidado. Você precisa ter alguém para você falar, olha, eu estou sendo comido por dentro. Eu estou morrendo. Porque depois que morrer, a gente tem que cortar a árvore e lançar. Eu tive que cortar uma árvore lá em casa porque ela morreu. Um dia para o outro ela apareceu seca. Mas aí a gente foi descobrir. As formigas tinham comido ela por dentro. Só aparece no final. Só minha mangueira, que a Lilian falou aqui agora, ela está lá verde. A gente colocou remédio para matar essas formigas. Não sei se deu certo, mas tinha uma cratera no tronco. Uma em cada lado. De formiga que estava entrando ali. E você olha para a mangueira, ela está verde. Mas está sendo comida por dentro. Eu acho que o Espírito Santo está falando com algumas pessoas aqui hoje. Você precisa ter a sinceridade de se apresentar como alguém que precisa ser cuidado. Isso é sério. Nós não vivemos de aparência. Não é isso que o Senhor vai buscar em nós. Jesus foi buscar frutos, não folhas. A aparência da figueira era perfeita, mas a figueira não tinha fruto. O que nós precisamos dar é fruto. A aparência é bobagem. Então, se você está com um problema, e eu creio que eu estou falando isso aqui de uma forma bem assertiva hoje, procure o seu discipulador, procure ajuda. Procure ajuda. Porque senão você vai morrer. Procure ajuda. E eu tenho certeza que você vai se ajudar, que você vai se levantar, porque esse é um tempo que nós vamos começar a ver vitórias na nossa vida. Agora nós precisamos ser tratados. Se Jesus teve que aprender a obediência, como diz Hebreus 5 lá, nós também temos que aprender a ser obedientes, para entrarmos no nível de vitória, no nível de vida com autoridade. Amém? Eu queria que você ficasse em pé.